Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Recitemos a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe nossa manhã. Podem ficar sentados. Nesta minha segunda meditação com vocês, quero trabalhar o tema que foi proposto: enviados para evangelizar com fé, unidade e esperança na Pastoral dos Surdos. Então, a minha alegria de estar com vocês, e vou começar com a palavra de Deus em João 10, 27, que é o capítulo do Bom Pastor, que deu a temática para o nosso encontro, o nosso rebanhão dos surdos. Jesus diz assim: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, minha gente, o nosso encontro não termina hoje. Ele continua na nossa missão ao deixarmos este lugar para as nossas casas, nossas comunidades e nossas paróquias. Então, nós chegamos à última reflexão do nosso encontro. Daqui a pouco a Santa Missa, o Padre Rafael vai ficar responsável para traduzir em Libras a Santa Missa, com a ajuda de outros de vocês. Então, minha gente, durante esses dias, Jesus nos reuniu, alimentou-nos com a palavra, chamou-nos à conversão, fortaleceu-nos com seus dons e mostrou-nos como viver a missão na família, na paróquia e na sociedade como surdos, como pessoas surdas. Agora surge uma pergunta decisiva para cada um de vocês, para cada um de nós. O que faremos depois desse encontro? Alguns chegaram aqui meio frios, o coração meio sozinho, angustiado e às vezes com tristeza, desanimado. Uma pessoa chegou a falar para mim que estava desanimada. Mas eu tenho certeza que Jesus, o bom pastor, conquistou seu coração e você vai voltar para casa muito feliz, cheio de Deus e com aquela vontade de ser a ovelhinha de Jesus, que está aí no crachá de vocês. Jesus com a ovelha. Você é essa ovelha que Jesus ama, que Jesus quer curar, quer abençoar, quer às vezes tosar a pluma. Quando cresce muito, Jesus corta os nossos pecados, as nossas dificuldades, porque Ele é o bom pastor. Na primeira palestra de ontem que eu dei a vocês, nós contemplamos Jesus como aquele que conhece cada ovelha, dá a vida pelo rebanho e nos reúne através do batismo numa só igreja, que é a nossa igreja una Santa Católica Apostólica Romana. Alguém dizia ontem que está pensando em voltar e ir à igreja dos protestantes por causa dos problemas. Não precisa. Você é católico, fique na igreja católica. A gente não é contra as outras igrejas, mas nós sabemos que Cristo deixou para nós a igreja católica. Na Igreja Católica nós temos todos os remédios que o bom pastor deixou para nós, para a gente se curar durante a caminhada neste mundo. Porque a ovelha às vezes machuca as patinhas dela, às vezes pega bicheira, fere, adoece. Também nós adoecemos, nós nos cansamos, nós às vezes ficamos para baixo por causa do pecado.
e Jesus dá os remédios. Assim como o pastor cura a ovelha estrupiada, machucada, ferida, com vermes, com parasitas, com os carrapatos, o pastor tira, cura, bota o remédio, tosa, para que a ovelha possa ter vida. Na igreja, nas mãos de Jesus, nós somos as ovelhas que Jesus cura as suas enfermidades. Quando a gente está muito doente, tem a unção dos enfermos. Quando nós estamos angustiados, nós temos a comunidade para rezar conosco. Temos o Santíssimo Sacramento que a gente comunga na missa. E depois a gente adora fora da missa no sacrário. Nós temos a confissão, que é muito importante para os surdos, porque os surdos pecam muito. Os surdos não são santos, estão a caminho da santidade. Precisa buscar a santidade, mas surdo peca com nervosia, com impaciência, com a falta de compreensão com a família, com as dificuldades que vocês encontram no dia a dia. Tenham paciência, paciência e muita paciência. Porque vocês não são compreendidos por todos. É muito difícil lidar dentro do mundo onde não tem um intérprete para vocês. Mas não perca a sua paz por causa disso. Não perca a sua compostura, o seu jeito de ser. Pense nisso. Quando eu estiver nervoso, eu vou lembrar, Jesus é meu pastor que me conduz. E se pecou, vai no padre confessar. Arruma um intérprete, às vezes o padre também já sabe Libras, vocês vai no padre e confessa. Porque o que não pode é o surdo carregar pecado. Porque o pecado machuca, o pecado estraga a nossa vida. Agora, nós somos chamados a seguir os sinais do bom pastor e tornar-nos sinais da presença de Jesus no mundo, na sua família, no seu namoro, no seu casamento. Os surdos que não são casados na igreja não podem comungar e não podem confessar porque estão em pecado. Então a gente precisa lutar contra o pecado. Outro dia uma mulher me dizia, o que eu faço? Eu estou gostando de um homem que já foi casado. Ele é largado, ele só pode casar comigo no civil. Mas eu não quero deixar a comunhão. E eu disse, é muito fácil. Você escolha o homem para pecar ou você escolhe Jesus para você se santificar. E ela disse, eu escolho Jesus. Então largou o homem. Mandou embora. Ficou com Jesus. É assim que tem que ser. Quem foi acolhido na pastoral, acolhido na catequese, acolhido na missa, no sacramento, precisa também aprender a acolher os outros. Deve anunciar a misericórdia para sua mãe que não está indo na igreja, para o seu pai, para os seus irmãos. Fale para eles, cuidado. O inferno existe. Mostra para eles o quanto que você está feliz com o bom pastor. Como você está feliz de poder ir à missa e comungar. Porque Jesus é o pastor que torna alimento, que torna pasto. O pastor que vira pasto para alimentar a nossa fé, alimentar a nossa caminhada neste mundo. E Jesus afirma, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as escuto e elas me seguem. Vocês não escutam Jesus pelo ouvido, mas pelo coração. Como agora vocês estão escutando essas coisas, através do coração. O coração escuta, o coração sente, né? Ser cristão não é apenas conhecer ensinamentos, mas caminhar atrás de Cristo, aprender os gestos de Jesus, e continuar sua missão. Os gestos de Jesus é dar o alimento ao pobre, acolher o paralítico, curar o cego,
levantar os que estão caídos, perdoar os pecadores. Estes são os grandes sinais de Jesus, levar todos à salvação celeste. E a missão do surdo também é isso. O surdo também tem que ter o sinal de Jesus. Não pode deixar de ter o sinal de Jesus. Você não vai deixar a sua vida perder o sentido por causa do sofrimento. O sofrimento não vai atrapalhar você. Ah, porque eu não consigo as coisas, ah, porque eu tenho dificuldade. Não. Você, quando tiver dificuldade, lembra do maior sinal de Jesus. Qual que é o maior sinal de Jesus? Vamos perguntar? Qual é o maior sinal de Jesus? A cruz. O surdo também é chamado a abraçar a cruz. Porque Jesus deu a cruz para nós. O bispo carrega uma cruz grande, que é a cruz de todos vocês. Quando vocês veem o bispo está sempre com a cruz no pescoço. E é uma cruz maior, vocês não podem usar a cruz do tamanho da cruz do bispo. A cruz de vocês tem que ser mais pequenininha. A do bispo é grande, porque o bispo tem que carregar a cruz da diocese, do seu povo, né? Então, o maior sinal que Jesus quer que nós carreguemos conosco é a sua cruz. Porque a cruz é uma ponte desse abismo do mundo para o céu. Porque eu carrego a cruz, eu perdoo, eu amo, eu ajudo, eu tenho paciência, eu aceito a minha condição de surdo, eu não fico para baixo por causa disso. Então, com isso, eu atravesso pela cruz de Jesus esse vale de lágrimas que a Salve Rainha fala, para chegar à luz do Cristo. Esse tema que nós estamos trabalhando, envia a evangelizar com fé, unidade e esperança, ele é muito importante para vocês. Vocês vão sair daqui tendo a consciência no coraçãozinho que o surdo também, pelo seu batismo, é chamado a evangelizar. Primeiro, com o exemplo, sendo uma pessoa santa, uma pessoa amorosa, uma pessoa que não se meta com pornografia, que não se meta com pecado, com prostituição, com nada disso, porque você é um surdo de Cristo. E a fé, ela existe dentro de nós para não deixar a gente desanimar. O surdo de Jesus, bom pastor, jamais vai pensar no suicídio. Porque eu já vi um surdo dizer que ia morrer porque estava angustiado. Mas depois a pastoral ajudou e ele foi curado. Não, ninguém pode pensar em tirar a vida. Você se matar é uma covardia. Porque a vida, ela é dada como um dom para a gente viver na alegria e na dor, no sofrimento e na fé. E vocês são muito importantes na paróquia. Muito. Ajuda muito. Vocês precisam ser unidos. Não ficar criando confusão, briga dentro da pastoral dos surdos. Aquela danação de não aceitar as coisas, de ser contra. Não, quem é contra é o diabo. A gente pode falar, podia ser melhor. Você pode falar para a coordenadora, dar sugestão, mas não ficar implicando, fofocando, desanimando os colegas surdos da pastoral. Não pode fazer isso não, porque você tem um Espírito Santo e você é ungido por Deus para fazer acontecer o amor de Deus, o amor do bom pastor no coração de todo mundo. E Jesus tem um sinal muito bonito, que é a proximidade. O surdo não pode viver sozinho. Ele precisa ter amor às pessoas. Amor à família, amor à paróquia, amor à igreja. É isso que vocês têm que procurar fazer com todo o amor do coração, ser próximos. Porque Jesus entrou nas casas, tocou os enfermos, acolheu as crianças e caminhou com os discípulos. Evangelizar é aproximar-se. Por isso que o surdo precisa ir atrás dos outros surdos, que estão fora da igreja, que não estão rezando, trazer para a igreja, trazer para a missa dos surdos.
Muitas vezes, antes de falar de Deus, nós precisamos permanecer ao lado da pessoa e mostrar que ela não está sozinha. Aquele surdo que não vai na igreja, que é bruto, que está nervoso, você fica perto dele. Não precisa nem falar muita coisa, você fica perto, ajuda e nosso Senhor vai abençoando. Porque o Espírito Santo age no coração dos surdos. E é preciso ir. Tem um sinal também que Jesus gosta muito, é o sinal de escutar. Jesus escutou o cego, escutou Marta e Maria pedindo a ressurreição de Lázaro, escutou Nicodemos, que foi falar com ele de noite, escutou a samaritana no poço de Jacó. Então a comunidade surda recorda à igreja que escutar não depende apenas dos ouvidos, mas do coração, da fé, essa fé bonita. Nós escutamos com os olhos e os surdos cegos escutam com os toques. Em Planaltino nós temos um surdo cego e ele vai à missa e os meninos ficam fazendo os gestos, tocando nele para transmitir pelo toque o que está acontecendo. E ele entende. E ele reza o Pai Nosso, ele reza na missa. É o trabalho da pastoral dos surdos. Então nós escutamos com o olhar, escutamos com as mãos, quando acolhemos, e com o coração, quando permitimos que a vida do outro nos toque. A pastoral dos surdos é lugar também para que os surdos possam descobrir com quem vai casar, com quem você vai namorar, para conhecer para um casamento. Há poucos anos eu fui a Minas Gerais casar um surdo nosso aqui de Planaltina que namorou uma surda lá de Minas. E eu fui lá casá-los. Tinha alguém daqui lá, eu acho. Quem estava lá? Manuel estava no casamento. Né? Estava lá no casamento. Foi bonito, não foi? Vocês têm notícia deles? Sim, teve o segundo filho agora. Teve o segundo neném já. O neném sabe que é ouvinte? Todos dois é ouvinte. Vai ser uma bênção, né? Eu tenho uma prima surda, casada com um marido também surdo, tem 4 filhos, os 4 são ouvintes. Então a casa é toda adaptada para isso. É muito bonito isso. Pode haver muito barulho e nenhuma escuta. Pode haver silêncio e profunda comunicação. Um outro sinal que Jesus deixa para nós, para vocês surdos especialmente, é a compaixão. Às vezes sua mamãe está nervosa, o papai, os irmãos, está tudo assim, angustiados, te discriminando, te jogando para o canto. Mas você vai ter a compaixão, porque Jesus olhou as multidões abatidas, cansadas, oprimidas, os pobres, os que estavam brigando, e ele olhou como ovelhas sem pastor. Às vezes seu pai, sua mãe, seus irmãos está como esse povo. Está como ovelha sem pastor. Está sem paz. Sem o Espírito Santo. Então você, com a sua calma, com seu silêncio, sem brigar, vai ser sinal para essas pessoas. A compaixão não é você ter dó. Presta atenção aqui. Presta atenção. Nós não precisamos ter dó de ninguém. Meu pai, quando estava morrendo com derrame na minha frente, eu falava para ele: pai, nós estamos aqui, nós não estamos com dó do senhor não, porque o senhor tem que passar por isso. Nós temos amor, compaixão. Porque se você fica com dó, a doença do outro passa para você. Você também fica doente. Ah, eu vi minha mãe doente, eu agora estou doente. Não, não. A doença da sua mãe é ela que tem que viver. E você vai ajudar. É o amor. O amor não é ficar com dó, não é ter pena. O amor é compaixão. E Jesus foi assim.
Compaixão não é pena. É deixar que a dor do outro nos mova, não no sofrimento, mas para agir, para ajudar, levar para o hospital, cuidar, fazer o curativo, fazer o chá, fazer o remédio. Esse é o trabalho nosso. O bom pastor não observa de longe a ovelha ferida. Ele não fica olhando a ovelha machucada no meio do pasto, caída no chão. Não, o bom pastor aproxima-se, trata as feridas das ovelhas e, se precisar, carrega no ombro. Jesus é a mesma coisa. Às vezes você acha que está sozinho, Jesus está te carregando. É igual no crachá de vocês, a imagenzinha que vocês vão guardar o crachá para lembrar disso. Que Jesus carrega o surdo, carrega todos nós. E esse outro sinal que eu já falei para vocês, mas repito, que é o sinal da cruz. A missão da pastoral do surdo, a missão de você, surdo, exige perseverança. Você vai ficar com raiva do coordenador, com raiva dos outros amigos lá e não vai. Tem alguém aqui que tem parente surdo, que não vai à igreja porque não gosta do surdo que ele implicou, que ele brigou, então não vai lá porque ele não quer ver o surdo. Está errado. Se confessar e perdoar. Eu acho que até não sei quem me falou isso aqui. Então você tem surdo que não vai à igreja porque eu estou com raiva daquele. Não, o cristão não pode ter raiva. O cristão não pode ficar com ódio. Descansa um pouquinho. Cansa os braços. Dá uma fadiga, não é não? O Manuel é ministro da comunhão. Já foi ministro da comunhão. É um bom homem. Ele tem autorização para interpretar as confissões. Ontem ele interpretou várias confissões para mim. Fez o juramento de guardar o sigilo e pronto. E falei para ele, não pode comentar as confissões nem comigo. Fica só no coração de Deus. A confissão é importante por isso. Você pode falar suas coisas na confissão e Deus vai abençoando. Então vocês têm que aprender isso. Eu não posso ficar com raiva da coordenadora, eu não posso ficar com raiva do meu colega, da minha colega surdos, eu não posso deixar de ir na igreja porque tem alguém que eu não gosto. Não pode fazer assim. Então Jesus, ele não quer as nossas incompreensões, ele não quer que a gente fique com dificuldades para ir à missa, ele não quer que a gente fique com falso cansaço, aquele cansaço mentiroso. Eu estou cansado, às vezes é mentira. Quem segue o crucificado não abandona a missão na primeira dificuldade. Vocês estão entendendo isso? Está entendendo? Diga assim, ok. Sim. E o outro sinal, que é muito bonito, é a missa. A Eucaristia. Jesus toma o pão, parte o pão e o entrega. Quem comunga é chamado a tornar-se alimento para os irmãos. A Santa Missa continua quando a nossa vida se transforma em serviço. Ah, eu sou surdo, não vou fazer nada. Não, não. Você tem pernas boas, braços bons, olhos bons, tem a cabeça boa. Você só não fala com a boca. Mas você entende com o coração. Fala com o coração. Nada ficar parado. Aparecer um emprego, trabalhar. E cuidar do dinheiro para não gastar o dinheiro à toa. Porque tem surdo que gasta tudo à toa. Joga o dinheiro tudo fora. Com bobagem, jogando. Surdo não deve jogar, ninguém deve jogar na internet. O jogo na internet é coisa do demônio. As pessoas perdem tudo que tinha. Tudo, perdem tudo. Então vocês tratam de comprar as coisas que precisam. Se sobra o dinheiro, coloca na poupança para render. Você nunca pode ficar sem um dinheirinho. Porque se você pisa num prego enferrujado na rua e tem que operar o pé, tem que comprar remédio, aí você tem que sair pedindo, que você não guardou o dinheiro. Gastou dinheiro com besteira, comendo coisa que não podia, gastando à toa. Não. O surdo, as pessoas de Deus não jogam o suor fora. Jogar o dinheiro que você ganha fora é jogar o suor fora. Não faça isso. E aqui o último sinal que Jesus fala é aquele que ele ficou com os apóstolos, ensinou, colocou tudo no ouvido, colocou tudo no coração,
dos apóstolos, e depois Jesus falou, vai. Enviou, vai, porque você já aprendeu, agora você tem que ir atrás dos outros. Os surdos são assim. Você aprendeu na pastoral, fez primeira comunhão, aprendeu a participar da missa, já sabe as coisas de Deus, tem que evangelizar. Cuidar dos ossos surdos, vocês têm que cuidar uns dos outros, que vocês se entendem, partilhar o sofrimento, a angústia, e rezar junto, visitar o Santíssimo. Então o surdo não pode ficar parado, porque Jesus fala assim em João 21, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então hoje vocês vão sair para serem discípulos de Jesus na pastoral dos surdos. Nós precisamos trazer muita gente para a igreja. E vocês são enviados por Deus para evangelizar. O que é evangelizar? É ter Jesus no coração e levar Jesus para os outros. Repitam comigo. Ter Jesus no coração e levá-lo aos outros. Pronto. Para não esquecer. São João escreveu, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. O que a gente escutou de Jesus, o que nós aprendeu dele no nosso coração, a gente tem que levar para os outros. Não pode ficar guardado. Só transmite vida quem cultiva o encontro verdadeiro com Jesus. Por isso eu quero que vocês melhorem. Na missa hoje eu quero que você pede assim, Jesus me cura por dentro. Me cura dos traumas, me cura da raiva, das dificuldades que eu tenho na minha família. Me cura, Senhor. Você vai pedir isso. Na missa. Eu quero voltar para casa mais tranquilo, sem ansiedade. Eu quero gostar da minha cama. Eu quero gostar do meu quarto. Eu quero gostar das minhas coisas, da minha bicicleta, dos meus chinelos. Eu não quero ficar reclamando. Eu não quero ser um surdo amargurado, azedo. Parece que come jiló todo dia. Amargo, cara ruim, brigando, perdendo a paciência. Surdo também xinga. Com os braços, com o rosto. Não, Jesus não quer isso dos seus filhos surdos. Jesus quer o surdo manso. Porque a fé, meus irmãos, nasce da palavra que nós acolhemos no coração. A Sagrada Escritura, a Bíblia. E vocês que não sabem ler, procurem aprender a ler. Eu acho que até na internet tem coisa para ensinar o surdo a ler, aprender a ler. Porque tem alguns de vocês que não sabem ler a Bíblia. Sabem as línguas de sinais, mas não sabem ler aqui. Precisa conhecer a Bíblia. Sobretudo o Novo Testamento, onde Jesus fala para nós as coisas santas. Quando eu leio a Sagrada Escritura, eu vou me convertendo. E eu sugiro para vocês decorar o Salmo 22. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me leva a repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças da minha vida. E por aí vai. É 1 minuto e meio para rezar o salmo. Você vai aprender. Vai aprender o salmo. Porque o salmo do bom pastor vai dar calma ao seu coração de ovelha surda. Para a pessoa surda, essa palavra pode chegar por libras. Pela leitura, pelas imagens e pelo testemunho. Deus não limita a uma única forma de comunicação. Vocês que não sabem ler a palavra, mas vocês já entendem, as pessoas já contaram para vocês a palavra, já traduziram na missa e vocês já vão aprendendo. Mas Deus quer mais.
Quando o evangelho é sinalizado com fidelidade e dignidade, Cristo fala por meio das mãos, do olhar e do rosto de vocês, como aqui do Manuel. Ele está falando com as mãos e com o rosto. Vocês acham ele bonito? Me diga. Vocês acham ele bonitinho? Ok. Ele é bonito, não é? É um bom pai. É um bom católico. O anúncio em Libras, preste atenção, o anúncio em Libras é verdadeira evangelização. Porque você fala de Deus com as mãos, para que os olhos tragam tudo para dentro da alma, para dentro do coração. Assim como em Pentecostes, quando os apóstolos estavam tudo com medo, Jesus tinha sido morto, Judas tinha suicidado, feio. E eles estavam lá com Nossa Senhora no cenáculo, num lugarzinho pequeno, igual onde nós estávamos ontem. Porque Jesus falou, vai para lá, vai, suba para o cenáculo. E aí Jesus manda o Espírito Santo. O Espírito Santo desce como línguas de fogo sobre os apóstolos. E ali depois cada pessoa escutava Jesus na sua própria língua. Até os surdos, que estavam lá em Jerusalém, entendia tudo. Também a comunidade surda tem o direito de encontrar Jesus em sua própria língua. Libras deve estar presente na catequese, no grupo de oração, na Santa Missa, nas formações da paróquia, ok? As Libras devem estar no confessionário, onde os surdos precisam receber Deus, deve ter alguém formado para isso. Parabéns às irmãs salesianas que têm esse carisma, e eu acho que vocês estão redescobrindo com mais profundidade o carisma depois que vocês abriram-se a linguagem de Libras. Porque lá atrás eu perguntei, mas e as Libras? Não, a gente vai ensinar o surdo a falar. A gente sabe que não é bem assim. No tempo de São Felipe Smaldone, não havia Libras. Era só os gestos familiares. Então o santo tinha aquele desejo de ensinar o surdo falar sem escutar. Dava certo em alguns casos, né? Mas hoje nós temos esse recurso das Libras, que é muito melhor. Mas lembre-se, se você for fora do país, as Libras também mudam de país para país, até de estado para estado. Então é muito interessante, porque toda linguagem é dinâmica. Deus fez o ser humano assim. E a dinâmica da linguagem está até nas Libras. Então, evangelizar com fé, com muita fé. Precisamos conhecer a Bíblia, o catecismo da igreja, os sacramentos, os ensinamentos da igreja. A pessoa surda não deve receber uma catequese superficial. Adaptar a linguagem não significa diminuir o conteúdo da fé. Cláudia, lembra de falar para o Otávio para deixar legendas nos meus programas. Porque o surdo às vezes não assiste o programa Oração da Manhã porque não tem legenda. Então vamos colocar legenda no programa. Porque o surdo não escuta, mas lê. Vai lendo. Já tem essa opção. Eu acho que eles também já podem fazer, né? Adaptar a linguagem não significa diminuir o conteúdo da fé. Os próprios surdos devem tornar-se padres, religiosos, já temos 3 aqui, 1, 2, 3, a outra está lá conversando com outra, trocando as ideias, deixa ela. Os surdos gostam de conversar. E é muito bom, não é? Quando vocês encontram outro surdo que sabe a linguagem, não é bom? Diga assim. Sim, é bom. É excelente, né? É muito bom conversar. É gostoso. Nós precisamos dos surdos catequistas, surdos pregadores, desde que tenha alguém para interpretar. Nós temos que chegar nisso.
E a pastoral do surdo vai crescer para isso. Nós vamos ter uma inclusão profunda nos próximos 20, 30 anos da comunidade surda dentro da igreja. A igreja católica está atrasada, nós temos que andar mais rápido. Nós precisamos andar mais rápido. E por isso a gente precisa de você, precisa das irmãs, precisa de todos para ajudar a chegar o evangelho àqueles que não escutam. Já estou terminando, gente. Pode continuar mais uma hora. Não, senão depois vocês me batem. A pessoa surda não deve receber uma catequese superficial. O padre fala, ensina a fazer o nome do Pai, rezar o ato de contrição, e tá bom. Não, precisa ter uma catequese sobre os sacramentos, sobre os mandamentos da lei de Deus, sobre a liturgia. Os surdos precisam estudar a Bíblia. Nós temos no Brasil, parece que 1 ou 2 seminaristas surdos atualmente. O padre parece que só tem 1. Precisa ter mais. Padres que vão ajuntar multidões de surdos para escutar a palavra de Deus. Ok? Isso é muito bom. Então, o católico surdo deve ser protagonista da evangelização. Vocês têm que ter Jesus no coração e levá-lo para os outros. Isso aqui é Madre Teresa que falou para uma repórter. O que é evangelizar, Madre Teresa? Ela fala, minha filha, evangelizar é ter Jesus no coração e levar para os outros. Eu gosto dessa palavra. Ela é muito resumida. Os surdos são chamados a gostar e amar o seu padre, mesmo que o padre não dê atenção para vocês, mas não deixe de amar e rezar pelo padre. Pelo bispo, que às vezes o bispo também não sabe. Eu levei a pastoral... Quem estava na reunião dos bispos comigo lá, da pastoral? Tinha alguém que estava da pastoral lá em Goiânia? Não, lá em Goiânia, com os bispos. Que eu levei, acho que foi de Brasília, não sei quem que estava. Não foi. Mas eu levaram um surdo, 2 surdos e 2 pessoas ouvintes. Ele estava, o Manuel estava com os bispos, lá em Goiânia. Quando você falou para os bispos, você estava. É você que falou lá, ué. Sim. Vocês viram que os bispos não sabiam o que era isso? Os bispos não sabiam que podia confessar o surdo com o intérprete. E aí eu dei os meus testemunhos lá, falei, então é você que vai coordenar o surdo. Aí pronto, eu fui falar de mim e eles me pegaram para tomar conta dos surdos. Agora em outubro eu tenho que prestar conta lá do trabalho dos surdos. É muito engraçado. É muito bom, né? Quem que vai para a Assembleia do Regional? Tem que conversar tudo com o padre Eduardo para ver se pode levar, porque geralmente cada pastoral leva um membro, né? Para ver se leva um surdo. Se precisar, eu ajudo a pagar a estadia do surdo para estar lá, porque vocês vão falar para o povo lá como... Hã? Não, lá tem um lugar de dormir. A gente paga, não tem problema. Eu pago a hospedagem do surdo. Se não puder ir 2 pessoas, eu quero que vá o surdo para falar para os bispos, para dizer o que a pastoral está fazendo. É o surdo que vai falar e ela vai traduzir. Vai falar o que o surdo está fazendo e ela vai traduzir para nós. Os bispos vão gostar muito, porque eles vão entender que é importante. Vou terminar aqui dizendo, a fé deve aparecer na vida de vocês. Não adianta falar ou sinalizar sobre Jesus e viver na mentira. Surdo que mente é pecado. Viver na mentira, dividindo o grupo, brigando em casa, brigando no trabalho, sem compreensão, brutalidade, que coisa feia. São Paulo vai dizer para vocês na 2ª carta aos Coríntios 3:3. Vós sois a carta de Cristo. O surdo é uma carta de Cristo. É uma carta de Deus dentro desse mundo. E a carta de Deus não pode ter sujeira. Só pode ter coisa bonita. Não devemos ter vergonha de ser católicos. Gostar do Papa, amar o Papa Leão. Como é que é o sinal do Papa Leão?
Ah, o sinal do Papa Leão, isso. Eu não sei, eu ainda queria aprender um pouco de Libras, vou pedir o Dom Ricardo para me ensinar. Porque na CNBB, o secretário-geral da CNBB, meu grande amigo Dom Ricardo, ele é expert em Libras. E ele fala com todo entusiasmo, e os surdos ficam tudo apaixonados por ele, é maravilhoso. Não tem vergonha de ser católico. Quando encontrar outro surdo que é evangélico, que fica querendo levar você para a igreja evangélica, não vá. Você é católico. Você está na igreja que Jesus deixou. As outras igrejas não foram criadas por Cristo. Ser católico até a morte. O bom pastor chama, propõe e respeita a liberdade. A verdade cristã não precisa de violência. Precisa de testemunho firmes, preparados e coerentes. Ao invés do evangelho te levar para a igreja dele, você vai trazer o evangelho para a nossa igreja. Tem que ser assim. Convidar para a pastoral dos surdos. Que Nossa Senhora, mãe da igreja, interceda por todos vocês. Que Nossa Senhora do Silêncio, ela entende todos os sinais de vocês. Que ela interceda para que vocês voltem para casa com aquele desejo. Eu quero evangelizar. Eu quero ser um surdo convertido, com a vida mudada. Eu não vou ficar sem confessar. Quando eu pecar, eu vou confessar. E assim nós vamos preparar para ir para o céu. Agora eu vou contar uma novidade para vocês. Lá no céu não tem linguagem de Libras. Não tem. Não tem linguagem de voz. É só a linguagem do amor. No céu não tem sofrimento. No céu todo mundo vai se entender, porque o centro é Deus. E a gente vai estar na face de Deus e a gente já vai ter tudo que é necessário. Deus. O céu só tem uma linguagem, a linguagem do Espírito Santo, a linguagem do amor que todo mundo entende. Então lá vocês não vão ser surdos. Lá não tem surdos, lá são todos unidos a Deus na linguagem do amor para todos os séculos dos séculos. Amém.